pessoal, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre a manifestação do Gustavo Quinteiros, que na entrevista coletiva depois do jogo do Grêmio contra o Atlético Grau, disse não entender o que segundo ele é um drama que alguns fazem ao fazer críticas em excesso ao time do Grêmio. Desde já eu peço para que vocês comentem aqui embaixo, deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e não se esqueçam mesmo de comentar a opinião de vocês aqui embaixo. Por quê? Porque a torcida do Grêmio está dividida. Tem aqueles que, assim como o Quinteiros, acham que as críticas são em excesso, que a imprensa pega pesado demais, porque o Grêmio pelo menos tem bons resultados. Vamos deixar entre aspas, porque convenhamos, né? Na Copa do Brasil, o Grêmio se classificou com 2 empates bem complicados contra São Raimundo e Atlético. O Campeonato Gaúcho nós perdemos na final. 3 jogos contra o Inter, nós não ganhamos nenhum. 3 jogos contra o Juventude, nós ganhamos 1 e perdemos 2. Agora, também é verdade, sim, é verdade, que depois da data FIFA, o Grêmio tem 4 partidas e dessas 4 partidas o Grêmio ganhou 3. Bom, ok, isso é verdade. Perdemos para o Ceará, ganhamos do Atlético Mineiro, ganhamos do Sportivo Luquenho e ganhamos do Atlético Grau. Essa é a primeira parte dessa divisão na torcida do Grêmio. Só que tem uma outra parte, que eu não sei se é maior ou não, que vai um pouco além nessa análise e parte para observar o desempenho. Por que analisar o desempenho é importante, gente? Porque analisando o desempenho, a gente consegue ter uma perspectiva e uma expectativa de evolução ou não do time quando a gente enfrentar equipes mais fortes ali na frente. O Grêmio tem o Flamengo no final de semana. O Grêmio na semana que vem tem um Grenal, por exemplo. E eu repito, de 3 Grenais na temporada até agora, nós não ganhamos nenhum. Nós empatamos 2 e perdemos 1 e não jogamos melhor do que o Inter em nenhum dos 3. Aí a pergunta que fica é a seguinte: será que o futebol, o desempenho apresentado pelo Grêmio nesses jogos pós-data FIFA é um desempenho suficiente para fazer o torcedor acreditar que é possível ganhar do Flamengo? Que é possível ganhar do Inter, que vem jogando muito mais do que a gente? Que é possível até mesmo ganhar do Mirassol, o jogo semana que vem do Campeonato Brasileiro? Esse é o ponto. E aqui a torcida do Grêmio se divide. Tem aqueles que acham que o importante é ganhar, jogando bem ou jogando mal, não importa. E tem aqueles que estão olhando para o desempenho do time e constatando o seguinte: olha só, gente, ali na frente nós vamos começar a perder. Por quê? Porque o nosso futebol é desse tamanhozinho. Eu pelo menos estou nessa segunda leva, eu estou nesse segundo grupo, eu estou muito preocupado com o desempenho do Grêmio. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro, para mim, pelo menos muito em função de uma extraordinária atuação do nosso goleiro. Nós ganhamos do Sportivo Luquenho porque eles são simplesmente o pior time do futebol paraguaio atualmente, eles estão em último no Campeonato Paraguaio. E nós ganhamos do Atlético Grau porque o juiz não deu para o Atlético Grau um pênalti que existiu, o pênalti cometido pelo Thiago Volpi, e também porque, convenhamos, o Atlético Grau veio para Porto Alegre sem 5 jogadores importantes e é uma equipe semi-amadora na comparação aqui com o futebol brasileiro. A pergunta que fica é: vocês têm confiança de ver esse Grêmio jogando bem contra o Flamengo no final de semana? Claro que eu não sou mãe de Ná, não tem como prever como vai ser a atuação do Grêmio. Agora, se pegar como base as atuações nos últimos jogos, inclusive essas partidas pós-data FIFA, eu acho que o torcedor do Grêmio tem todos os motivos do mundo para desconfiar que nós vamos ter muita dificuldade. O Grêmio não está jogando bem. A bola passa direto pelo meio-campo, o Grêmio abusa de ligação direta, o Grêmio não é um time envolvente, o Grêmio não tem jogadas concatenadas, o Grêmio não tem tabelamentos envolventes. O Grêmio consegue um lance ou outro muito em função de iniciativas individuais e contando, sobretudo, com a fragilidade dos nossos adversários. Vamos lembrar que dessas 3 vitórias que a gente conseguiu, eu repito, uma delas foi contra o Sportivo Luquenho, lanterna do Campeonato Paraguaio, e outra foi contra o Atlético Grau, um time semi-amador, se eu comparar com as equipes do futebol brasileiro. A torcida do Grêmio está dividida. O Quinteiros acha que é um drama essas pessoas que reclamam demais. Eu não acho que é drama nenhum, pelo contrário. Eu acho que essas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, eu repito, estão colocando uma luz alta, uma luz amarela no nível de desempenho do Grêmio,
que a essa altura do ano, em meados do mês de abril, para mim pelo menos, o desempenho do Grêmio tinha que estar muito acima disso que vem sendo apresentado pelo time do Quinteiros. O que vocês acham? De qual parte vocês são dessa discussão toda? Comentem aqui embaixo, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal.